Fala pessoal, eu sou o professor Marlon Pereira, professor de Geografia. Hoje eu estou aqui para resolver algumas questões com vocês, as questões que foram extraídas do nosso material de Geografia no volume 3, capítulo 7, esse capítulo intitulado Dinâmica da Atmosfera. No decorrer da aula, eu vou mostrando a vocês onde encontrar essas questões, por isso eu peço que você pegue o seu material para acompanhar comigo a leitura e a resolução das questões. A primeira questão da aula, tá? Eu extraí da seção Refinando o Olhar, na página 24. A questão diz o seguinte: considerando que a água congela a 0 graus Celsius e que a temperatura diminui 6,5 graus Celsius a cada 1.000 metros de altitude, qual é a altitude necessária para que as montanhas apresentem neves eternas, considerando-se hipoteticamente uma temperatura média na base da montanha em torno de 30 graus Celsius. Pessoal, o que a gente está discutindo aqui são fatores climáticos, ou seja, fatores externos, tá, de determinadas localidades que interferem na condição do clima. Então, como você consegue ver, os pontos eles estão em localidade semelhante, mas a temperatura irá mudar. E aí a questão ela pergunta, em qual ponto da montanha, né, dessa montanha hipotética, qualquer tipo de água presente irá ficar no estado sólido, numa condição de neve. Então, assim, eu vou ler aqui uma formulazinha bem simples para que a gente pudesse encontrar o resultado. Então, a diferença, né, tendo em vista que a cada 1.000 metros nós temos uma redução de 6,5 graus Celsius, a diferença entre 30 graus e 6,5 é de 4 aproximadamente, tá? De 4,6. E aí eu multiplico isso por 1.000 e encontro o valor, a altitude necessária para essas neves eternas de 4.600 metros. Isso quer dizer que, nessa condição hipotética da base da temperatura está em 30 graus, no ponto ou nos pontos acima de 4.600 metros, eu tenho a condição, né, de neve, tá? Qualquer recurso hídrico, qualquer partícula de água ficará no estado sólido. Então é isso que a questão nos explica. A questão, ela não está afirmando que em qualquer montanha, a partir de 4.600 metros, nós teremos essa condição de neve. O que ela está afirmando é nessa hipótese. Por quê, professor? Porque em outra condição, né, em outro fator atmosférico, por exemplo, em uma região onde essa montanha, tá, ou numa região de uma latitude maior do que essa montanha, do que onde essa montanha está localizada, provavelmente a base da montanha terá uma temperatura menor, certo? Porque quanto maior a latitude, menor radiação solar, certo? Menor iluminação e, consequentemente, menor as temperaturas. É outro fator climático. Então, numa região onde a base da montanha apresente uma temperatura menor, provavelmente para apresentar essa condição de neves eternas, precisará de uma altitude menor, tá? Então, esses fatores climáticos, eles interferem na condição do clima numa escala local e numa escala global, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa segunda questão da nossa aula, ela está na seção Organizando as Ideias, na página 44 do nosso material. E ela diz o seguinte: a altitude compensa a latitude. É uma afirmação atribuída ao célebre pioneiro da geografia, o alemão Alexander von Humboldt. Com base nessa afirmação e na ilustração, elabore um texto justificando o papel da latitude e da altitude na distribuição dos ecossistemas. Olha, pessoal, eu estava falando para vocês na questão anterior que os fatores climáticos, eles interferem na condição do clima, e, consequentemente, na condição do ambiente em escala local e em escala global, tá? E aqui nós temos dois fatores que é abordado nessa afirmação do Humboldt: a altitude e a latitude. A latitude é a diferença, é a distância de um ponto em comparação ao Equador, tá? E aí, a latitude ela é menor próximo ao Equador e é maior em pontos mais distantes. Dentro dessa condição, nas áreas próximas ao Equador, nós temos uma maior iluminação solar. Consequentemente,
são áreas mais quentes. Regiões mais distantes do Equador, menor iluminação solar, regiões mais frias. E a altitude é a diferença, a distância vertical de um ponto, tá? Então ela vai ser marcada pelas altitudes, tá? Então nós temos um ponto mais baixo, normalmente por conta da pressão atmosférica, ele tende a ser mais quente do que um ponto mais elevado, ok? E aí, pessoal, em qual condição a altitude compensa a latitude? Principalmente em uma condição micro. Então, numa condição local, um ponto que está numa maior altitude, ele tende a ter uma temperatura menor do que um ponto com menor altitude. Então, por mais que esses pontos estejam na mesma latitude, eles vão apresentar uma condição de temperatura, tá? Uma condição natural diferente. Tanto é que no mapa, na figura, nos apresenta essa relação, onde a base da montanha nós temos uma floresta densa, tá? Com uma vegetação arbórea, e o topo da montanha eu não consigo observar nenhum tipo de vegetação, tá? E aí a gente até consegue imaginar que se existir algum tipo de vegetação, nesse topo é uma vegetação bem escassa. Então, isso muito nos mostra essa condição apresentada pelo Humboldt. E aí nós podemos afirmar o seguinte: a latitude, ela é a distância de qualquer ponto em comparação com a linha do Equador. Dessa forma, as regiões de baixa latitude, a temperatura é maior, certo? Pois a iluminação solar é maior nessas regiões. Porém, a altitude provoca uma redução na temperatura. A cada 1000 metros, uma redução de 6,5 graus Celsius. Dessa forma, a altitude compensa a latitude, provocando assim uma mudança nas temperaturas e biomas presentes nesse espaço. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Então vamos para a próxima. A terceira e última questão dessa aula, ela está no nosso livro de atividades, tá? Na página 13. Então é a primeira questão dessa página. Ela diz o seguinte: analise a frase a seguir. O clima hoje aqui em Campo Grande não está bom, mas vamos ver se amanhã ele melhora. É aquela velha discussão, né, pessoal, entre tempo atmosférico e clima, tá? Qual é a diferença entre o tempo e o clima? Eu gosto muito de fazer uma analogia para explicar esses dois conceitos. O tempo, ele é como o humor do ambiente, sabe? O humor, ele muda a partir dos fatores externos. Então, pode ser que um dia eu possa estar mais alegre, pode ser que um dia eu possa estar mais triste. Isso acontece pelos fatores externos, né? Os fatores que me rodeiam. Já o clima é uma personalidade, é aquilo que está diretamente ligado a mim, tá? Então, para eu definir o clima, eu preciso analisar, né? Seja a mim mesmo ou as pessoas ao meu entorno por um tempo bem longo. Preciso perceber, né, os dias para definir a personalidade daquele ser. Já o humor, ele é algo momentâneo, tá? É algo que acontece em um momento e que no outro momento pode estar diferente. Então, o tempo climático, o tempo atmosférico, desculpa, ele é algo momentâneo. É um estado momentâneo da atmosfera, ok? Então, essa expressão, e aí a alternativa A nos questiona: a afirmação está correta? Não, a afirmação, ela não está correta. Para ficar correta, ela deveria estar: o tempo hoje aqui em Campo Grande não está bom, mas vamos ver se amanhã ele melhora. E aí, essa é a grande diferença entre o tempo e o clima, que nos é questionado na alternativa B. O tempo atmosférico, ele é uma condição momentânea,
enquanto o clima ele é algo que acontece de forma sucessiva, tá bom? Então, o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas e o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico, ok? Então, pessoal, era isso, né? Nossa aula nós concluímos aqui. Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima e valeu!